Olá, hoje no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu, Luiz Roberto, vou apresentar um vídeo para falar sobre a fitoterapia na visão espírita ou na visão de Ramatiz. Vamos colocar melhor, na visão de Ramatiz, o espírito Ramatiz. As ervas elas foram utilizadas pelas humanidades que se sucedem e são hoje a base de inúmeros medicamentos elaborados pela indústria farmacêutica, alguns naturalmente em grande parte quimicamente reproduzidos. Entre a população, o conhecimento e a utilização, os benefícios, né, das ervas se estendem de pessoa para pessoa, né? Quanto as pessoas vão ensinando para outras, esse chá é bom para isso, aquela é bom para aquele outro, assim por diante, né? Especialmente entre as classes mais pobres. Muitas avózinhas têm plantado em seus quintais um tanto de ervas para socorro dos males apresentados pelos seus familiares, como o alecrim, a babosa, a espinheira santa, a caninha do brejo, o boldo. Hoje muito em voga o ora pro nobis, na minha casa tem, quase tudo isso aí tem na minha casa, o ora pro nobis, entre outros, né? O nosso foco, porém, não é dar receita, vamos passar a receita para ninguém. O nosso foco é demais exaltar a fitoterapia indicada pela espiritualidade através de médiuns, naturalmente médiuns que estudam o assunto e, portanto, têm conhecimento da matéria, e que têm por objetivo alcançar efeitos fluídico-psíquicos no campo áurico das criaturas, portanto, não só fisicamente ou no físico propriamente, proporcionando alívio e bem-estar e, quiçá, a cura de alguns males que as pessoas apresentem, né? Essa cultura fitoterápica atém os espíritos que se manifestam nos centros de Umbanda, por exemplo, mas também há espíritos que se manifestam em diversos centros espíritas, que são os mesmos com nomes diferentes, portadores desses conhecimentos, e onde há médium que, conhecendo o assunto, porque é preciso conhecer naturalmente, já disse isso, são instrumentos então dessa mesma espiritualidade para indicação desse ou daquele chá para os males comuns, seja por infusão para beber, por incineração no caso da defumação, ou banhos localizados ou de corpo inteiro, podendo as ervas então repousar em água fria ou então em água quente no caso da efusão para a solução terapêutica. Na literatura espírita, o espírito André Luiz, ele fala dos benefícios das plantas para o tratamento dos males humanos. Um exemplo disso está lá na obra Nosso Lar. Nós, neste vídeo, recorremos aos ensinamentos do espírito Ramatiz, espírito que nem sempre é acolhido por muitos espíritas, é muito criticado, né? Não sendo esse o nosso caso. Que ele trabalhou esse assunto, o espírito Ramatiz trabalhou esse assunto em seus escritos pelo médium já desencarnado Hercílio Mais, especialmente pelos efeitos das ervas no campo fluídico psíquico. E diz Ramatiz que desde o instante em que as ervas principiam a germinar no seio da terra, até o momento em que são colhidas, elas extraem do solo toda a sorte de minerais, vitaminas, proteínas, sais químicos e umidade, além, naturalmente, de estarem imantadas pelos raios solares, eflúvios elétricos e magnéticos, provindos inclusive da própria Lua, além de impregnados também do ectoplasma terráqueo, supercarregada de éter físico, prana e de energia vigorosa, que é o fogo Kundalini, ou o fogo serpentinho, né? A energia Kundalini. Algumas plantas, prossegue Ramatiz, elas são fontes prodigiosas de utilidades benfeitoras à humanidade, já na sua contextura física, como é, por exemplo, a carnaubeira. Ele dá como exemplo a carnaubeira, um vegetal da família das palmáceas. O homem pode extrair dela, ele lembra, né? Fisicamente, açúcar, sal, álcool, ração para o gado, madeira para habitação, combustível para iluminar, resina para a cola, medicamento para sífilis, úlcera, erupções e reumatismo. São mais de 40 utilidades já catalogadas nessa planta maravilhosa, cujo poder e serventia, considerados apenas do campo físico, ainda se prolongam pelo mundo etéreo-astralino num campo de forças incomuns. Enfim, remata Ramatiz, que todo o potencial que se elabora no seio da planta durante os meses
de sua vivência no solo seivoso da terra, depois é liberto, ele é liberado. Ele vai sendo liberado em alguns minutos da defumação, por exemplo, projetando em torno um potencial de forças que, além de sua manifestação propriamente física, ainda desagregam miasmas e bacilos astralinos disseminados no ambiente humano. Aquelas defumações que as pessoas costumam fazer para limpeza do ambiente. Por outra, é muito comum, por exemplo, a utilização da arruda pelas pessoas que, segundo Ramatiz, não é uma planta miraculosa e capaz de livrar o homem de projeções fluídicas inferiores, mas ela presta ali o inestimável serviço de assinalar no ambiente físico a natureza boa ou má dos eflúvios ou fluidos do mundo oculto. Então, quem tem um pé de arruda em casa, observa se ela estiver, quando a arruda está assim vigorosa, erecta, viçosa, na sua cor verde azulada, liberando então aquele seu odor característico, peculiar, ela desabrocha num ambiente impregnado de bons fluidos, porque ela está viçosa, está viva, não é? E quando ela está emurcecida, amarelada, desmilinguida mesmo, então ela sofre o bombardeio dos eflúvios e emanações perniciosas do ambiente. Afora qualquer crítica, então, ou análise científica que se possa fazer a respeito da arruda, ela é o mais eficiente e sensível barômetro vegetal. Então, se você tem na sua casa, repito agora, um pé de arruda, observa se ela está nesse verde azulado, viçosa, exuberante, com seu perfume característico, ou se ela está amarelecida, emurchecida, desmilinguida mesmo. Isso reflete o ambiente fluídico do ambiente, do local. E quem produz esse ambiente fluídico no local somos nós. Então está na hora de nós melhorarmos a nossa conduta, a fim de criar um ambiente saudável. Vamos observar então que a arruda, ela como uma fênix, ela se renova, ela volta à sua cor verde azulada, volta a ser viçosa e a exalar o seu cheiro característico, né? A Guiné-Pipi, por exemplo, é um transformador vegetal. Se a arruda é um barômetro vegetal, a Guiné-Pipi é um transformador vegetal, pois absorve os fluidos deletérios do meio ambiente e, em troca, exala eflúvios salutares. Então é bom que a gente tenha em casa, penso eu, né, uma arruda e um Guiné-Pipi, porque a arruda mostra o ambiente como se encontra e a Guiné-Pipi transforma, né? Então, a Guiné-Pipi, ela realiza no plano do psiquismo vegetal a mesma operação que é própria das plantas no campo físico, quando elas absorvem um anidrido, a palavra certa é anidrido com D, carbônico, ou gás carbônico, e liberam o oxigênio puro, né? Em relação aos banhos, por exemplo, com ervas fitoterápicas, esses ajudam a eliminar da aura da pessoa fluidos danosos produzidos pelas criaturas, pois as plantas, elas são núcleos de força etéreo-físicas, são tão vigorosas como as que circulam pelo duplo etérico do homem. Então, é importante também a utilização dos banhos com as ervas, no sentido de fazer-se, então, a limpeza dos fluidos danosos que se impregnam na nossa aura quase sempre, ou se não sempre, produzidos por nós mesmos, em razão da sintonia que nós estabelecemos com as coisas que são nocivas para nós e para os outros. Mas os banhos de limpeza eterofísicas, eles devem ser feitos com ervas assim, diz Ramatiz, né? Seivosas, colhidas na sua hora astrológica ascendente, ou seja, no nascer do sol, e no período lunar favorável, a lua nova, a lua crescente, quando ela está bastante enriquecida da seiva, pois elas libertam então forças que se acumulam durante a germinação e o crescimento e depois bombardeiam a aura humana sobrecarregada de fluidos nocivos, desintegrando na verdade os centros de convergência mórbida. Ademais, Ramatiz diz isso também, né? Que ademais as ervas estão impregnadas de substâncias terapêuticas que penetram poro adentro, revigorando as próprias reações orgânicas. Então, as ervas, rigorosamente, elas não só produzem benefícios no campo áurico de nós outros, criaturas de Deus, mas também em relação ao nosso organismo físico, auxiliando na transformação de fluidos nocivos em fluidos benéficos a nós outros. Nos processos de cura, por exemplo, das enfermidades psíquicas,
que às vezes causam epilepsia ou convulsão nas criaturas, Ramatiz diz que a erva valeriana officialis, meramente como exemplo, naturalmente, é um excelente fitoterapêutico sedativo. Ela leva efeito calmante, antiespasmódico, sonífero, relaxante, anticonvulsionante ou anticonvulsivante, a erva chamada valeriana officialis. Essa planta é indicada, então, para quem sofre também de problemas relacionados à epilepsia. Contudo, não só em relação a essa erva, mas em qualquer outra erva, Ramatiz lembra que todo medicamento tem também seus efeitos secundários, tontura, indisposição, indisposição gastrointestinal, alergias de contato, dor de cabeça, midríase ou dilatação das pupilas. Então, seu uso prolongado provoca essas dores, dor de cabeça, sono, cansaço, insônia e assim por diante, né? E então ela é contraindicada para aqueles que têm hipersensibilidade ou alergia ao extrato de valeriana officialis. Esse material nós escolhemos no livro Magia de Redenção, do Ramatiz, psicografia do médium Hercílio Mais, da livraria Freitas Bastos, e também no livro chamado Fisiologia da Alma, também por Hercílio Mais, livraria Freitas Bastos. Esse nosso vídeo ele foi apenas um micro apanhado do conteúdo dessas obras, que são maçudas em relação e profundas em relação à questão das ervas. E se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar inúmeras outras obras de autores não espíritas, naturalmente, que trazem muito sobre o tema fitoterapia. Há cursos de extensão em farmácia, por exemplo, tratando do assunto, cursos do Ministério da Saúde tratando da matéria, e por isso a temática não é novidade, a não ser pelo fato de que ela é aconselhada pela espiritualidade para tratamento de diversos males de ordem física e especialmente fluido-psíquicas. Então, esse vídeo de hoje, na ótica do Espírito Ramatiz, falando sobre as ervas, acredito que possa ajudar as pessoas a refletirem sobre o assunto e refletirem também que as ervas têm também efeitos nocivos, especialmente quando usadas de forma abundante e descontrolada, né? Comente aí o nosso vídeo, se você quiser comentar, compartilhe com os amigos espíritas, é um vídeo espírita, tirado da literatura espírita, e vamos adiante, sempre adiante.